Eu quero deixar um pensamento. Nós vamos dividir ainda esse nosso tempo de culto, de celebração a Deus, em 3 momentos. Eu quero compartilhar uma breve palavra ao seu coração. Depois nós vamos ter um momento de ofertas, de contribuição. E depois nós vamos ter um momento todo especial de ordenação ministerial. Vamos ordenar alguns casais ao ministério. E para conversar um pouquinho sobre essa palavra, parte dela eu ministrei em Curitiba semana passada, no nosso culto, na nossa celebração. E parte dessa palavra eu ouvi de um pastor norte-americano e mexeu muito comigo quando eu recebi essa ministração, quando eu vi ele pregando, me abençoou muito. E eu conversei com os irmãos ali em Curitiba e parte dessa palavra, uma porção, eu quero dividir aqui com você. Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 4, versículo de número 4, Mateus 4:4, que diz assim, está longe para eu ler daqui lá. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo assim, mas de toda palavra. Mas de toda palavra. Eu e você somos alimentados, somos nutridos de toda palavra. E quando nós falamos de toda palavra, estamos falando de Gênesis até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos saber que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Não podemos pegar parte das Escrituras e fazer desta porção uma doutrina e focarmos somente aquele aspecto das Escrituras e ficarmos estudando e pregando só sobre este ponto. Por exemplo, fé. Fé é uma doutrina bíblica, mas eu não posso fazer do assunto fé, do tema fé, a minha existência, a minha mensagem, ou a igreja só trabalha sobre fé, ministra sobre fé, prega sobre fé, e aí nós esquecemos, por exemplo, o assunto amor. E aí nós deixamos o assunto amor de lado. Não, nós precisamos pegar a doutrina da fé, precisamos pegar também a doutrina do amor, e precisamos pregar toda a palavra, porque nós somos alimentados com toda a palavra é divinamente inspirada. Eu não posso ficar ministrando sobre batalha espiritual na igreja, toda semana batalha espiritual, e eu esqueço da evangelização, do tema da evangelização. Eu não posso ficar ministrando sobre oração de guerra, oração, e não estudar, não aprender nada sobre as manifestações do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Então nós precisamos conhecer toda a Escritura, toda a palavra que procede da boca de Deus é que leva a mim e a você à perfeição da vida cristã. Nós temos um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Se a graça e a paz pode ser multiplicada, significa que existem muitos cristãos que têm um pouquinho de paz e um pouquinho da graça. Pense comigo, se a graça e a paz ela pode ser multiplicada, significa que algumas pessoas precisam que seja multiplicada, porque ainda tem uma quantidade muito pequena, muito insignificativa. Quando nós trabalhamos o assunto graça, que é uma coluna, que é um pilar da doutrina da palavra de Deus, da doutrina bíblica, muitas vezes eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, olha Pio, antes eu trabalhava muito na igreja, mas agora eu conheci a graça
Agora então eu não preciso fazer mais nada. Aí outros dizem assim, não, eu orava e jejuava bastante, mas agora que eu conheci a graça, agora não preciso fazer mais nada, porque agora eu estou na graça. E aí então eles começam a coletar livros, informações e mensagens sobre a graça e começam a negligenciar algumas outras doutrinas da palavra de Deus. Mas mesmo assim, uma doutrina fé, ela se desdobra em assuntos muito mais profundos do que muitas vezes temos ouvido sobre fé. Louvor e adoração se desdobra em assuntos também tremendos sobre louvor e adoração. E hoje eu quero dar para você apenas 3 aspectos da graça que eu acho que vai ajudar muito você. Eu, por exemplo, lá em Curitiba, as pessoas dizem, a comunhão cristã Aba em Curitiba é a igreja da graça, o Pio só prega graça. Não é verdade, é mentira que eu só prego graça, né? Não é verdade. Mas nós pregamos muito sobre a graça de Deus, não somente, mas bastante, porque eu quero que os membros da nossa igreja de Curitiba tenham sobre a sua vida a graça de Deus multiplicada. Então nós ensinamos bastante sobre graça, mas precisamos ensinar mais amplamente sobre a graça. Vejamos que a graça, como eu disse, ela pode ser multiplicada. Então vamos aprender alguns aspectos aqui. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, em primeiro lugar, nós buscamos uma definição. Todas as vezes que nós vamos estudar uma doutrina bíblica, a gente busca uma definição. Vamos estudar sobre fé. Fé é. Vamos estudar oração. Oração é. Vamos estudar sobre evangelização. Evangelização é. Então vamos estudar sobre graça. Qual que é a definição? Graça é um favor imerecido. Eu faço um favor para você, você não merecia esse favor, mas você recebe esse favor. Isso é graça. Favor imerecido. Agora, o que é favor imerecido? É graça. Mas o que é graça? É o favor imerecido. Sabe aquela pessoa que não consegue definir muito, né? O que é graça? Favor imerecido. O que é favor imerecido? É graça. Eu me lembro de ouvir um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, também um pastor norte-americano, explicando um pouquinho sobre graça, e ele falou assim, me chegou à mente, eu precisava definir para a minha igreja, o que é graça? Ah, graça é um favor imerecido. Pastor, mas o que é favor imerecido? Ah, é graça. O que é graça? Favor imerecido, né? O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Né? O ovo. E quem botou o ovo? A galinha. Então, de onde surgiu a galinha? Do ovo. Então, fica aquela coisa que ninguém explica. E ele falou assim, eu estava assistindo um desenho animado de Denis o Pimentinha. Vocês conhecem, já viram o Denis o Pimentinha? Aquele pessoal mais antigo conheceu o Denis o Pimentinha. Tem filme do Denis, né? Tem desenho animado do Denis o Pimentinha. Denis é um pimentinha. É um pimentinha, é um espoleta, é um menino assim arteiro, peralta, terrível. E do lado da casa do Denis mora o senhor Wilson e a senhora Wilson. E todas as vezes que os pais do Denis pedem para a senhora Wilson cuidar dele, porque eles vão para algum lugar, vão para uma festa, vão para alguma reunião, é a hora que ele entra lá, na casa do seu Wilson, aonde ele põe a mão, ele destrói. Aonde ele põe a mão, ele destrói. Então, se ele for mexer no fogão, dali a pouco está pegando fogo no fogão. Se ele vai ligar a televisão, ele queima a televisão. Se ele vai fazer isso, ele vai destruindo tudo. Denis o Pimentinha. Então, ele deixa o seu Wilson assim, de cabelo em pé. Denis, não mexe aí, Denis. Denis, não faça isso. E aí, nesse desenho, Denis tem um coleguinha chamado Joey. Tem uns 10, 12 anos de idade. Eles estão saindo da casa da senhora Wilson, imagina aquela casa norte-americana, com aquela varandinha branquinha, aquela cerquinha de madeira branquinha, aquele jardinzinho, e os dois estão descendo, né, a escadaria assim, cheio de chocolate na mão, de bala, de bolacha, de biscoito. Aí o Joey olha para o Denis e diz assim, Denis, o que foi que nós fizemos para a senhora Wilson, para ela nos dar tudo isso? O que foi que nós fizemos de bom para ela? Denis dá uma paradinha assim, olha para o Joey e diz assim, Joey, a senhora Wilson não deu esse chocolate, essa bala, essa bolacha para nós, porque nós fizemos alguma coisa de boa para ela. Ela deu porque
ela é boa. O que é graça? Graça é aquilo que Deus dá para você, porque Ele é bom. Ele é bom. Isso é graça. Isso significa que não foi por causa do seu jejum, não foi por causa da sua oração, não foi por causa da sua retidão, mas porque Ele é bom. Verdadeiramente, disse o salmista, bom é o Senhor. Ele é bom. E isso é graça. Ele nos presenteou baseado na bondade dele. Presente não tem nada a ver com quem recebe. Presente tem a ver com quem dá. Quem dá o presente, que é uma pessoa boa, não é quem recebe, é quem dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que de bom nós havíamos feito para receber Jesus Cristo? Nada, absolutamente nada. Ele amou, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos que foi Deus quem amou o mundo e deu o seu Filho. Jesus Cristo veio para morrer e salvar cada ser humano. Se perguntarmos por que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, foi por amor, porque Ele amou o mundo, por isso que Ele deu Jesus. E se perguntarmos mais um pouquinho, e por que Ele amou o mundo a ponto de dar Jesus, o seu único Filho? Graça. Isso é graça. Isso é graça. Quando nós estudamos sobre Jesus ter levado sobre os seus ombros, sobre o seu corpo ali na cruz do Calvário, as nossas dores, as nossas enfermidades, perguntamos, por que Jesus fez isso, padeceu e sofreu? Isso é graça. Isso é graça. Quando estudamos sobre o Espírito Santo ter sido derramado, dado, para ser o nosso guia, o nosso mestre, o nosso consolador, o nosso ajudador, nós perguntamos, por que o Espírito Santo foi dado à igreja? Isso é graça. Porque Ele é bom. Isso é graça. Quando estudamos a Bíblia Sagrada e descobrimos que Deus coloca um anjo e acampa ao nosso redor para nos livrar, para nos proteger, por que é que Deus coloca um anjo ao redor de cada filho seu aqui na terra? Graça. Isso é graça. Não é merecimento. Quando nós descobrimos que Deus nos adotou para sermos filhos dEle, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, e perguntamos, por que foi que Deus me transformou por adoção filho dEle? Graça. Isso é graça. Mas assim como não devemos colocar uma doutrina bíblica acima das outras doutrinas, também não devemos estudar somente uma parte da doutrina chamada graça. Precisamos estudar ela mais amplamente. E eu quero conversar com você, dividir com você um pouquinho algumas expressões, algumas manifestações, algumas características da graça. Graça é tudo o que Deus fez por nós, sem merecermos. Isso é graça. Graça é o poder que emana do amor de Deus na nossa direção. Isso é graça. Mas assim como nós temos alguns benefícios por recebermos a graça, e esses benefícios são tão especiais, por exemplo, a salvação, mas assim como eu tenho o benefício da salvação, a graça ela poderá me dar outros benefícios que eu ainda não estudei, que eu ainda não descobri, e eu preciso estudar, eu preciso descobrir, preciso aprender. Assim, vamos aprender como desfrutar da abundância da graça. Uma coisa é Deus dar a sua graça, a outra coisa é você desfrutar da graça que Ele lhe dá. Vamos estudar com base no ensinamento desse pastor norte-americano, Dr. Tony. Ele usou alguns desses exemplos que eu vou usar aqui para você. A graça de Deus, ela está disponível para cada área da sua vida. Significa, amados, que existem crentes que estão na igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, e que desfruta de um aspecto da graça, mas não de outros. Que
acessou os céus e está sendo abençoado, beneficiado por algumas expressões, por algumas manifestações da graça, mas algumas outras áreas esse cristão está sofrendo, padecendo, está à míngua. E por isso nós precisamos conhecer a abundância da graça. Por isso que a graça precisa ser multiplicada sobre as nossas vidas. A graça precisa ser multiplicada em todas as áreas da nossa vida. A graça, ela vai além do perdão dos nossos pecados. Ela nos leva muito mais do que passarmos a eternidade com Deus. A graça tem seus efeitos, seus benefícios para o nosso viver agora, já, nesse instante. Se você entender essa minha mensagem hoje, você vai sair daqui com algumas áreas da sua vida resolvidas. Porque você vai receber alguns aspectos da graça que você ainda não desfrutou, que você ainda não recebeu. Deixa eu explicar melhor. Tem crente que diz assim: eu vou entrar numa batalha de oração. Batalhar em oração contra Deus? Vai batalhar com quem? Você vai tentar convencer Deus de alguma coisa? Lembre, Ele fez o que fez, Ele nos dá o que nos dá, porque Ele é bom. Ele é bom. Então a graça tem os seus benefícios, tem os seus efeitos no nosso viver diário. Vamos aprender um pouco mais. Vamos ver o primeiro aspecto da graça. A graça que nos salvou. A primeira manifestação da graça é a graça que nos salvou. A graça salvadora é o poder de Deus, baseado no amor de Deus, que é liberado sobre as nossas vidas, fazendo de nós uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9 trabalha esse ponto. Essa carta linda, maravilhosa de Paulo aos Efésios, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Como que nós somos salvos? Pela graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Olha o versículo seguinte: não por obras, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu fiz isto, e por ter feito isso Deus me salvou. Então, não por obras, para que ninguém se glorie. Ser filho de Deus é o ponto mais importante na vida de um ser humano. Deixa eu repetir isso. Ser filho de Deus, filha de Deus, é o ponto mais importante na vida de um ser humano. Se você é um filho de Deus, se você é a filha de Deus, você alcançou a maior conquista que um ser humano pode alcançar sobre a face da terra. Somos filhos amados de Deus. Nos tornamos em filhos de Deus pela obra de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que, como é que você se torna filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12, explica esse ponto. João 1, 12 diz assim, cadê? João 1, 12, diz assim: contudo, aos que o receberam Jesus, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de tornarem-se em filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que receberam Jesus têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam a Jesus. Recebeu Jesus, ele é filho de Deus. Não, Pio, mas ele não é boa gente. Ele recebeu Jesus, ele é filho de Deus. Pio, é minha sogra, mas ela recebeu Jesus, ela é filha de Deus. Olha ali, ó. Contudo, aos que o receberam. A palavra receber ali no grego é lambano. Lambano significa agarrar, se apropriar, possuir, se aferrar, pegar com todas as forças. Aqueles que receberam Cristo Jesus, aqueles que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus. Como cada ser humano se torna filho de Deus? Crendo e recebendo Cristo Jesus. Voltando para o texto de Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, salvos pela graça. Graça são as riquezas de Deus, dada a nós à custa da obra de Cristo. Por que a senhora Wilson deu o chocolate, deu as balas, as bolachas para o Denis e para o Joey, para os 2 menininhos? Porque ela é boa. Mas aonde foi que ela arrumou o chocolate e a bala? Porque o senhor Wilson comprou. Por que ele nos salva? Por meio de Jesus. Mas por que Jesus nos salva? Porque o Pai nos deu Jesus. Queridos, na vida, tudo existe uma razão de, um porquê. Você vai viver uma vida vazia, desgraçada, se você não sabe por que você faz o que você faz. O dia que você descobrir a razão pela qual você faz o que você faz, a sua vida começa a ficar gostosa, prazerosa. Você começa a vencer desafios, você começa a conquistar na vida. Por isso que a palavra de Deus, ela é cheia de riquezas, cheia de detalhes. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou do império das trevas, imagina, que império das trevas, e nos trasladou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi isso que Ele fez conosco, e isso é graça. E aí nós temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Graça é a totalidade de tudo que Deus fez por nós, através de Jesus. Isso é graça. Deus, Ele é gracioso, Deus, Ele é bondoso, Deus, Ele é cheio de amor. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Deus de toda a graça. A Bíblia diz que o trono de Deus é o trono da graça. A Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho da graça. Isso significa que Deus, Ele nos oferece a salvação, mas Ele não nos obriga a sermos salvos. E aí entra o por meio da fé. Por meio da fé. O que é por meio da fé? Eu aceitar, eu receber o que Ele fez. Como é que eu recebo a graça salvadora? Crendo, por meio da fé. É como se Deus estivesse entregando para você a salvação. Olha, aqui está a salvação. E como é que você recebe a salvação? Pegando. Como que você pega? Pela fé. Como que você acessa a salvação? Pela fé. Por meio da fé, diz a Bíblia. Não por obras, por meio da fé. Crendo, por meio da fé. A graça salvadora é Deus oferecendo o presente do perdão. A fé é a pessoa aceitando, recebendo esse presente. A graça salvadora é uma iniciativa de Deus, mas a salvação se completa quando alguém diz sim à iniciativa de Deus. Eu recebo salvação, eu recebo Jesus Cristo. Ele não me obriga, Ele disponibiliza. Como é que você acessa a salvação? Pela fé. Então eu estou vendo um aspecto da graça, a graça que salva. Como que eu posso desfrutar dessa graça, Pio? Crendo, pela fé, pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Quando Jesus morreu na cruz, o que de bom você fez para Ele morrer na cruz por você? Nada. Isso é graça. Não merecíamos. Ele é bom. Deus não agiu com base em nossa bondade. Deus agiu com base exclusivamente na bondade dEle. Quando nós tínhamos o problema, Deus já tinha a solução. Quando estávamos no nosso pior absoluto, Deus nos entregou o seu melhor absoluto. Isso é o amor de Deus. Isso é graça de Deus. Quando não tínhamos interesse algum em buscar Deus, Ele tinha todo o interesse em nos salvar. Quando Adão pecou, Deus veio ao encontro e disse: Adão, onde você está? A iniciativa de nos salvar, a iniciativa de nos amar, a iniciativa de nos proteger, sempre foi de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Por isso que o versículo 9 de Efésios 2:9 diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie.
não é por nossas obras, significando que não fizemos nada, não realizamos nada para sermos salvos. Não somos salvos por fazermos algo para Deus, somos salvos porque Deus fez algo por nós. É assim que nós somos salvos. Ele deu Jesus Cristo. Por isso, quando nós trabalhamos para Deus, nós não trabalhamos, não servimos Deus para merecer algo. Quando os irmãos estão aqui ministrando louvor, eles estão aqui meia hora, 1 hora no culto, mas para chegar aqui eles ficaram horas e horas e horas e horas ensaiando, horas e horas e horas trabalhando. E por que eles fazem isso? Para serem abençoados, para receber uma bênção de Deus? Não, não tem como pagar o que Jesus fez na cruz. Então por que nós fazemos o que fazemos? Por amor, gratidão, reconhecimento. Por isso que nós trabalhamos na igreja. Irmão, irmã, tire da sua cabeça que você vai fazer alguma coisa para Deus e isso vai dar bênção para você. Não vai. Eu e você fazemos o que fazemos porque Ele já nos abençoou. Porque Ele é bom. Existem 2 maneiras do ser humano se frustrar. Você se frustra com outro ser humano ou se frustra com Deus. Só essas 2 maneiras, não existe outra. Pode estudar por aí que você vai ver que não existe outra. E por que eu me frustro com o ser humano? Porque eu faço alguma coisa para o ser humano esperando um retorno. E quando o retorno não vem, eu fico frustrado com ele. Aleluia. Não é assim? Não é assim? Eu sempre faço alguma coisa para alguém esperando um retorno. E quando o retorno não vem, eu fico frustrado, decepcionado, desapontado com as pessoas. Eu fiz tanto por ela, ela nem disse obrigado. E com Deus, também. Você jejuou 3 dias, fez aquela campanha de 7 quartas-feiras, 7 cabeçadas no pé da cruz, e aquilo que se esperava não aconteceu, você está frustrado com Deus. Porque você achou que você poderia comprar algo dele, mas nada do que Deus tem está à venda. Tudo que Deus tem é de graça. Aleluia. Aleluia. Imagina um pai e uma mãe, ele dá um presente para uma criança, uma bicicleta, um carrinho, alguma coisa. E depois que ele dá o presente para a criança, ele diz assim: agora você vai trabalhar para pagar essa bicicleta. Você, pai, já fez isso com o seu filho? E por que você acha que Deus espera que você pague aquilo que Ele te deu? Isso é graça. Estamos aprendendo um pouquinho sobre a graça. Sendo salvos pela graça. Deus não espera que eu e você façamos algo para pagar a nossa salvação. Não existe nenhuma obra que eu e você possamos fazer para pagar a nossa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Porque não existe obra que o ser humano faça para que ele possa se salvar. Meu irmão, Deus não está esperando que você faça nenhuma obra para pagar o que Ele fez por você. Nem tente. Nem tente. Podemos e devemos trabalhar sim, mas por gratidão, por reconhecimento, por gratidão a Deus. Como atua, como é liberada essa graça sobre as nossas vidas, Pio? Crendo, recebendo pela fé. Recebendo pela fé. Pio, me diga uma coisa: se eu pecar, Deus me perdoa? Claro, pela graça. E se eu pecar de novo, Ele perdoa? Perdoa pela graça. Então você está me liberando para pecar. Então você está me liberando para viver em pecado? Se eu peco, Ele perdoa. Venha comigo. A segunda característica da graça, o segundo aspecto da graça, a graça que santifica. A graça que santifica. A palavra santificar, ela é muito ampla, assim como a palavra salvação. A palavra salvação no grego,
soteriologia, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Assim como a palavra santificação, ela é muito profunda. Mas eu quero dar apenas dois significados de santificar. Santificar significa limpar e santificar significa separar. Tem mais, mas só esses dois: limpar e separar. Antes da salvação, nós vivíamos como queríamos, ou achávamos que vivíamos como queríamos, porque a palavra de Deus diz que nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, segundo o curso deste mundo. Satanás e seus demônios impunham a vontade deles sobre nós, e nós praticávamos o que o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, nos ordenava praticar. Aí nós fomos tirados do império das trevas, do reino das trevas, e transportados para o reino do seu Filho amado. Precisamos entender isso. A graça santificadora, a graça que nos santifica, ela nos conduz agora segundo a vontade de Deus, que é o nosso Pai. Viver na graça que santifica é viver em concordância com a vontade de Deus, com o que Deus tem para nós. Este é mais um aspecto da graça, a graça que santifica. Deus me separou para Ele, e eu concordo. Eu estava nas trevas, agora estou aqui. Agora eu começo a conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. E ao conhecer a palavra de Deus, eu digo: é isso que eu quero. É isso que Deus quer para mim? Então é isso que eu quero para mim. A Bíblia chama isso de admitir. A Bíblia chama isso de confessar. Posso escandalizar vocês ou não? Não existe a palavra confessar na Bíblia. Não existe. Mas está escrito lá, se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar no grego é admitir, concordar. Eu errei. Como é que eu sei que eu errei? A Bíblia diz que eu errei. E aí eu admito que eu errei. Eu concordo com a Bíblia. Isso é confessar. Percebe a diferença? Confessar não é dizer: eu pequei, papai do céu, me perdoa, papai do céu. Isso não muda a sua vida. Muda a nossa vida quando nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala na nossa vida, e nós admitimos que a palavra de Deus é verdade, e eu começo agora a viver a palavra de Deus. Percebe a diferença? Nós precisamos rejeitar a influência do mundo e aceitar a influência de Deus. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Olha esse texto de Tito, quando Paulo escreve essa carta ao seu amigo Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quantas pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Não. A graça é só para os negros, é só para os brancos, a graça é só para os amarelos, não, só para os ricos, só para os pobres. Não, porque a graça de Deus, ela se manifestou primeiramente como salvadora. Como que ela se manifestou primeiramente? Salvadora. A quem? A todos. Todos são salvos? Todos são salvos? Não. Quem são os salvos? Os que recebem. Se não recebe, não é salvo. Olha o versículo seguinte, por gentileza, o 12. Esta graça, nos ensina. A palavra ensinar ali é pedagogia, pedagogia no grego. A graça nos ensina a quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, primeiramente, a graça ela vem salvadora, depois ela vem santificadora. Como é que a graça me santifica? Me ensinando. Ensinando o quê? A dizer não à impiedade, a dizer não às paixões mundanas. Quantos de vocês concordam comigo que eu e você precisamos dizer muitas vezes não a algumas coisas? Não é verdade? Não. Você está sozinho na sua casa assistindo televisão e passando o canal para lá e para cá, de repente tem uma cena pornográfica, um filme pornográfico. O que você faz? Você diz não. A renunciar, a dizer não às paixões mundanas. A graça santificadora diz: diga não a isso, diga não àquilo, diga não àquilo outro, diga não à fofoca, diga não aos mexericos,
Diga não ao blá 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 do Facebook. Aleluia. Acertei alguém? A renunciar. Você passou diante de uma lotérica. Não sei o que, está lá, está pagando 40 milhões. Aí você olha para lá, olha para cá, olha para lá. Oh Deus, me dê os números aí, Deus. E aí você precisa aprender a dizer não. 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 A renunciar. Deus, mas 40 milhões, dá 4 milhões de dízimos. Senhor, então a igreja seria uma... Não. Pio, por que dizer não à loteria, ao jogo? Porque quando você joga, você está dizendo, eu creio que Deus não é poderoso para me suprir, eu preciso disso. Você vai dizer não. Não à impiedade. Não. É o que o texto diz. A graça salvadora, ela se manifesta nos salvando, mas a graça santificadora nos ensina a dizer não. Negar a impiedade, negar as paixões mundanas. Ela nos santifica, ela nos limpa, ela nos separa. Por isso que a graça, ela tem agora o aspecto da santificação. É como se uma mãe que está gestando uma criança, enquanto a mãe que está gestando essa criança, a mãe cuida de si mesma, ela se alimenta, ela descansa, ela faz isso, faz aquilo, ela não pula. Agora a criança nasceu, agora a mãe cuida de si mesma e da criança. Antes eu não era salvo, agora eu sou salvo, a graça me salvou. Agora que a graça me salvou, ela cuida do novo nascido. Eu nasci de novo. Veja comigo aqui. Somos treinados pela graça para dizermos não a algumas coisas que o mundo nos oferece e que não pertencem ao reino de Deus. Coisas, por exemplo, Pio, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha lá, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne, as obras que eu e você temos que dizer não, as coisas que eu e você temos que renunciar, devemos dizer não a essas coisas. O quê? Imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Eu vou lá na igreja, mas se aquela irmã sentar ali, eu sento do outro lado. Você precisa dizer não a essas coisas. Ciúmes. O pastor cumprimentou fulano e ele não cumprimentou. Onde já se viu uma coisa dessa? Ciúmes. Ira. Egoísmo. Eu não vou mais nessa igreja porque tinha um lugar lá que eu sempre estacionava o carro, agora tem outra pessoa estacionando, então eu não vou mais. Egoísmo. Egoísmo. Dissensão. Facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que a graça santificadora, ela nos ensina a dizer não a essas coisas. Diga não a essas coisas. É isso que o texto está dizendo. Essa é a obra da graça que santifica. A graça que salva tem a ver com a vida. A graça que santifica tem a ver em como viver a vida. A graça nos salva. É salvadora. A graça me ensina como viver, é a graça santificadora. A graça que santifica, ela me ensina. Como é que atua, como é liberada essa graça sobre a minha vida, Pio? Quando você concorda com a palavra de Deus, quando você admite que a palavra de Deus é a verdade, quando você conforma a sua vida, você dá forma à sua vida conforme a palavra.
é você estar recebendo a graça santificadora. Como é que você recebe a graça salvadora? Pela fé. Como é que você recebe a graça santificadora? Recebendo a palavra. A palavra passa a ser verdade, passa a ser prumo na sua vida. Romanos 5,17 fala sobre isso. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Queridos, se a morte reinou pelo pecado de Adão, a morte governa pelo pecado de Adão, governa como, Pio? Corrupção. Como? Doença, violência, assassinato. Vá no hospital infantil, hospital de câncer infantil, entra lá, aquelas crianças sofrendo, padecendo. Por que, Pio, que elas estão padecendo? Pela transgressão de um só. A morte passou a reinar por meio do pecado de Adão. Miséria, violência, destruição. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Por isso que existe esse caos no mundo. Guerras entre as nações, conflitos entre as nações, por causa do pecado de Adão. Muito mais do que tudo o que Adão fez e gerou essa consequência danosa, muito mais, aqueles que recebem de Deus, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, a abundância da graça, não só a graça salvadora, mas também a graça santificadora. Todos os aspectos da graça, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão quando Jesus voltar. Reinarão quando? Enfim, preste atenção comigo, por gentileza. A morte reinou pelo pecado de Adão. O que é o reino da morte? Destruição, violência, doença, brigas, intrigas. É o reino da morte. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça, reinam em vida. O que é reinar em vida, Pio? Paz, alegria, êxito, harmonia, conquista, abundância, prosperidade, felicidade. Muito mais do que, imagina que nesse nível aqui é o governo da morte, destruição, maldade. Agora aqueles que recebem a abundância da graça, vivem aqui. Muito mais do que o dano da morte, a bênção da graça é maior do que o que a morte tem feito. É o que o texto está dizendo. Se nós compararmos o que a graça faz, é superior, é muito mais abundante, muito mais maravilhoso do que o que a morte fez. Deixa eu ver o terceiro e último aspecto. A graça que te abençoa com prosperidade. 3 João capítulo 1, versículos 2 a 4 diz assim, 3 João, ele está escrevendo essa carta, ele coloca assim, 3 João, versículos 2, 3 e 4. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo te vá bem, e tudo corra bem na sua vida. Quanto? Tudo. Quanto? Tudo. Pensa uma área da sua vida, que isso vá bem. Pense em outra área da sua vida, que isso também vá bem. Que tudo te vá bem. Tudo. Assim como vai bem a sua alma. Versículo 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho, versículo 4, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, porque tudo te vá bem. O meu êxito, o seu êxito, é muito mais útil para Deus do que para você. Deixa eu repetir isso. O teu êxito é muito mais útil para Deus do que para você. Você não está entendendo? Deus tem muito mais interesse de que tudo te vai bem do que você. É isso que o texto está dizendo.
O meu fracasso não é útil para Deus. Meu irmão, o seu fracasso não é útil para Deus. Deus não tem nada o que fazer, Ele não tem como aproveitar o teu fracasso. Por isso, Ele quer que tudo te vá bem. Deus está empenhado no teu êxito. E o empenho de Deus é para prosperar você enormemente. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus fez o quê? Ele não poupou, Ele não guardou para si. O que é poupar? Guardar para si. Ele não guardou para si o seu próprio, mas antes o entregou por todos nós. O que Deus fez com Jesus? Ele entregou Jesus por todos nós. Aí cabe essa pergunta: como não nos dará com Ele, com Jesus, com o seu Filho, e de graça, quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Ele quer que você prospere. Imagina você pai, você mãe, você tem na sua conta 500 milhões de dólares. Aleluia. 500 milhões de dólares na sua conta bancária. Tá? E o seu filho ou sua filha passando necessidade. Você diz assim: bem feito, tem que sofrer mesmo, tem que passar necessidade mesmo. Você pai, você mãe faria isso? Por que você acha que Deus faz isso com você? É porque você, nós, muitas vezes, não estamos acessando a abundância da graça. Aleluia. O silêncio às vezes fala mais do que um aleluia, viu? Queridos, olha que coisa impressionante. Alguns dizem que a pobreza, ela produz humildade. E até produz uma maior espiritualidade. Mas isso não é verdade. Isso é mentira. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se você conhece a mentira, ela causa o quê? Ao contrário, ela te escraviza, ela te aprisiona, ela te amarra. Se você começa a basear as suas decisões em cima de uma mentira, isso escraviza você, isso aprisiona você. É a verdade que liberta, não é a mentira, não. A mentira escraviza, mas o conhecimento da verdade liberta. Humildade é a habilidade de receber tudo que Jesus conquistou com a sua vida, morte, ressurreição e glorificação. E o que é humildade? É a habilidade de receber toda a graça de Deus. Eu e você, muitas vezes, somos tão orgulhosos que não recebemos algumas coisas que Deus dá. Você já recebeu um presente de alguém e tal? Alguém te deu uma coisa? Não, não precisa, não se incomode. Não, não precisa. Falta de humildade. Falta de humildade. O orgulho é tão grande que você não quer receber o presente. Humildade é a habilidade de receber tudo aquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Essa expressão da graça é a atuação de Deus para nos ajudar a prosperar, para que possamos ter tudo o que é suficiente para nós e mais do que é suficiente. Queridos, prosperidade é quando você tem tudo o que você precisa, mas a Bíblia quer que você seja mais do que próspero, ela quer que você tenha abundância. Abundância é quando você tem para você e para repartir com quem não tem. Isso é abundância. Abundância é muito mais que prosperidade. Olha que essa expressão da graça de Deus para nos ajudar a prosperar, para que possamos ter
tudo o que é suficiente e muito mais. Paulo, escrevendo a sua carta, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, ele diz assim: e Deus é fraco. Deus é o quê? Diga comigo, Deus é poderoso. Não, com vontade, diga assim: Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a você, não só a graça salvadora, não só a graça santificadora, mas também a graça que prospera. Toda a graça, todas as expressões da graça, todos os aspectos da graça. Deus é poderoso, Ele não é fraco não, Ele é poderoso para fazer o quê? Fazer uma obra, que obra? Que toda graça lhe seja acrescentada, para quê? Com que propósito, com que objetivo? Para que em todas as coisas, quantas coisas da sua vida? Saúde é uma coisa? Família? Emprego? Todas as áreas, todas as coisas. Deus é poderoso, para que em todas as coisas, e somente no tempo de abundância, no tempo de crise não, em todo o tempo, todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Deus é poderoso para que você, em todo o tempo, todas as áreas da sua vida, você tenha tudo o que é necessário. Deus é poderoso. Mesmo que você não creia, Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Este aspecto da graça é a graça que prospera, é a graça que te enriquece. Irmão, pense comigo aqui, pense comigo, um segundinho só. Deus é poderoso para pegar qualquer pessoa aqui, nesse salão de culto, qualquer pessoa, e transformar em um bilionário. Deus pode. Deus pode pegar qualquer um aqui, qualquer um, e transformar em um bilionário. Pode ou não pode? Deus é poderoso para isso? E você consegue ver Deus agindo assim na sua vida? Não, eu não. Olha o que o texto bíblico está dizendo, irmãos. Eu só estou lendo a Bíblia para vocês, só isso. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como é que eu posso, Pio, realizar uma boa obra? Como que eu posso ajudar alguém? Como eu posso socorrer um necessitado se eu não tenho nem para mim? Mas é isso que o texto está dizendo. Deus é poderoso para que você tenha tudo que é necessário, ao ponto de você poder ajudar quem precisa. Deus, Ele quer multiplicar riquezas na sua mão, não é para você comprar a terceira, a quarta Ferrari, não. Pare com isso, isso é bobagem. Para você pegar esse recurso e ajudar alguém que precise. Eu estava conversando com os irmãos, atendendo uma pessoa esses dias. Ele falou assim: pastor, você viaja bastante aqui no Brasil? Eu viajo. Pastor, eu tenho 5 aviões, pastor. É só ligar para mim, use a hora que você quiser. Eu falei: mas para que você precisa de 5 aviões? É que eu gosto. Por que 5 aviões? Não é para isso que Deus te dá, não. Não é para você comprar o 5º avião, o 6º, o 10º. Para quê? Fica gastando dinheiro com esse lixo aí, não sei aonde. Olha o que diz o texto. Para que vocês transbordem em toda boa obra. Aí que está, amados. A gente precisa ter essa inteligência espiritual. Precisamos ter essa inteligência espiritual. Deus, Ele te prospera e te dá abundância, para você ficar aí de nariz empinado. Olha, eu tenho um terno de não sei quantos dólares, tem não sei o quê. Meu irmão, por mais que você tenha, você não usa 2 camisas ao mesmo tempo, você não almoça 2 vezes no mesmo dia, você não dorme em 2 camas na mesma noite. Olha porque Deus nos prospera.
para transbordarmos em toda boa obra, diz a palavra de Deus. Aqui então se refere a toda a bênção terrena. A graça de Deus não atua somente nas questões espirituais, mas também nas questões terrenas, materiais. Deus se importa com cada área da nossa vida, e também na área financeira. Isso sim, o texto bíblico diz que a graça enriquecedora, ela atua para que todas as coisas tenhamos, em todo o tempo, tudo que é necessário. Ou seja, Deus atua nos prosperando para que tenhamos abundância, mais do que necessitamos para nós mesmos. Pio, como é que eu posso acessar essa graça? Olha o versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ó, não fui eu que escrevi esse versículo aí. Se você nunca leu esse versículo na sua Bíblia, você está lendo hoje. Olha lá. Vocês serão o quê? Enriquecidos de... Amados, está há 2000 anos escrito isso aí na Bíblia. Lembra que eu falei no começo que a gente pega um aspecto da graça e está sofrendo, padecendo em outras áreas porque não recebemos toda a graça? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Para que possam ser... Pio, como é que eu acesso essa graça abundante na minha vida, Pio? Como é que eu saio desse culto hoje, dessa celebração, dessa festa? Como que eu saio com a minha vida transformada? Eu acesso a graça salvadora pela fé. Eu acesso a graça santificadora admitindo a palavra, me submetendo à palavra. Como que eu acesso a graça que me enriquece? Tomando a decisão hoje de ser generoso. Se eu fosse você, eu diria um aleluia mais forte. Para que possamos ser generosos em qualquer ocasião. O Brasil está numa crise. Em qualquer ocasião. O Brasil não está bem. Em qualquer ocasião. Eu estou desempregado. Em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ação de graças a Deus. Aleluia. Ser enriquecido, ter abundantemente com o propósito de sermos generosos em qualquer ocasião. Provérbios 11, 25 diz: o generoso vai ficar cada vez mais pobre. Se você der muito, se você semear muito, se você for generoso, você vai ficar pobre. Isso está escrito na Bíblia? O generoso prosperará. Você quer prosperar? Seja generoso. Seja generoso. Gênesis capítulo 26, 12 e 13, eu quero encerrar. Isaac formou lavoura naquela terra, e o mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Olha o versículo 13. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Isaac, uma família, Isaac ficou tão rico que uma nação dos filisteus ficou com inveja dele. Você imagina? Uma nação ficou com inveja de uma família. Por que Isaac colheu 100 vezes mais? Porque ele semeou. Ele semeou. Por isso ele colheu 100 vezes mais. Aqueles que recebem a abundância da graça, a dádiva da justiça, reinam em vida. Como é que eu acesso a graça salvadora, Pio? Pela fé. A graça que me santifica, concordando, admitindo, recebendo a palavra de Deus como verdade na minha vida, me submetendo à palavra. Como que eu obter a graça enriquecedora? Semeando, sendo generoso. Essa graça, ela me protege da falta, ela me protege do egoísmo. Da falta e do egoísmo. Nós estamos aprendendo apenas 3 expressões da graça. Na verdade, o meu estudo são 6 expressões. Estamos aprendendo só 3. Para a gente ver a plenitude da graça, a abundância da graça, aquilo que Deus tem para mim e para você. Para reinarmos em vida, devemos receber a abundância da graça, todas as expressões dela.
E quando nós recebemos, acessamos a graça, nós começamos a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, porque é nossa herança, porque é direito nosso. Quando nós acessamos a abundância da graça, nós começamos a desfrutar de tudo que Jesus nos deu, porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia.